74 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 366, Fácil como torta Autor, Voando sozinho Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Quando Zhang Yang conseguiu o ataque do chefe, todos os outros lutadores corpo a corpo correram direto para ele. Os outros caças de longo alcance permaneceram mais atrás, mantendo o alcance de ataque mais distante. Antes do chefe final, todos tinham ido com calma, cortando e atacando os chefes lentamente sem senso de urgência. Como os chefes anteriores eram apenas de dificuldade cinza-prata, nenhum deles se sentia pressionado e derrotaram facilmente os obstáculos anteriores. No entanto, quando chegou o momento do último chefe, todos mantiveram a guarda, sabendo claramente que o chefe era um chefe amarelo-dourado. Com sua ampla gama de seriedade, os danos causados nessa ocasião diferente variaram muito. Jogadores que faziam parte do grupo permanente de Zhang Yang tinham equipamentos, habilidades, intuições e coordenação superiores. O dano geral de ataque deles era muito melhor e mais afiado comparado ao dos outros membros do grupo. Especialmente Sun Xiu. Sua arma principal, o esporão da cobra, podia ignorar até 700 de valor de defesa, e junto com Zhang Yang, defesa aleijada, o ataque de Sun Xiu era afetado apenas por 300 de defesa do chefe. O ponto principal era sua arma principal e secundária, que lhe concedia impressionantes 6.000 DPS. O dano de ataque dela era praticamente o dobro do de qualquer outro do grupo. Sua ganância será sua perdição. Suga bradou. Rachaduras começaram a se formar sobre seu corpo principal. À medida que grandes pedras e pedras caíam, a parte que se separava do corpo principal eram suas mãos. Agora com uma forma humanoide adequada, Suga bateu as mãos no chão. Uma barra de progresso apareceu no topo da cabeça, com o nome, Rocky Spear. Bruon. 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 Menos 5,000. É 5.000 de dano por segundo para qualquer um que tenha sido atacado pela habilidade. A barra de progresso na cabeça do chefe ainda estava ativa, apesar da habilidade já estar lançada. Parecia que essa habilidade era do tipo canalização, que duraria 10 segundos. Qualquer outra pessoa, exceto um tanque, certamente morreria se recebesse todos os 10 golpes. Isto é, se o jogador fosse um completo iniciante. Rocky Spear tinha um ritmo e padrão em seu ataque. A habilidade poderia ser facilmente evitada no momento em que a lança rochosa explode do chão. Os recrutados por Zhang Yang tinham certo grau de habilidade. Naturalmente, nenhum deles era burro. Embora alguns possam estar um pouco lentos, a taxa de resposta foi rápida, após aguentar 2 a 3 ataques. Dos 24 membros do grupo eram curandeiros. Enquanto a habilidade, Rocky Spear, continuava a atacar, Ain Shui, Fantasy Sweetheart e os outros 2 curandeiros estavam ocupados curando para viver. 2 sacerdotes e 2 cavaleiros sagrados eram suficientes para o grupo lidar facilmente com qualquer tipo de ameaça. O melhor de tudo é que Zhang Yang não precisava de nenhum tipo de cura. Mesmo que Suga fosse o último chefe, era apenas um chefe amarelo-dourado, apesar de ter um HP tão longo. O ataque de um chefe amarelo-dourado tinha uma certa fronteira e não podia ultrapassar essa linha. Em média, o ataque básico normal seria no máximo 12.000. Esmagando Zhang Yang, o dano final seria de no máximo 6.000. Mesmo que Zhang Yang não pudesse montar no Bear King, o HP resistente de Zhang Yang foi suficiente para aguentar o chefe quase 20 segundos antes de Zhang Yang precisar de cura de emergência. Numa situação dessas, os curandeiros só precisavam curá-lo de vez em quando. Os sacerdotes só precisariam manter a regeneração nele, enquanto os outros 2 cavaleiros sagrados só precisariam curá-lo diretamente de vez em quando. Foi como esperado. Zhang Yang tinha metade do corpo vestido com equipamentos violeta platina. Ele poderia até aguentar um chefe violete platinum de verdade. Porque ele ficaria nervoso com um chefe amarelo-ourado. Era só Zhang Yang. Afinal, um modo hardcore ainda é um modo hardcore. O perigo não era direcionado apenas ao tanque. Com muitas habilidades e padrão de ataque, poderia matar atacantes e curandeiros, o que eventualmente levaria à queda de todo o grupo. Após uma série de eventos caóticos, todos conseguiram sobreviver ao sofrimento da Rocky Spear. Wei Yan riu de forma brincalhona. Isso é divertido. Vamos fazer de novo. Durante todo o ataque,
Wei Yan mostrou suas habilidades atléticas, fazendo parecer que desviar de bala seria fácil para ela. No extremo oposto da escala, Fatian teve o desempenho mais baixo. Ainda assim, ele só tinha aguentado 3 ataques da Roque Spear. Ofegante de raiva e cansaço, suas abas gordas balançavam enquanto ele se afastava para um lugar seguro. Divertido? Por favor. Estou praticamente sodomizado. A hectares. Quer dizer, seu ânus foi cutucado? Disse em inglês Starlight com uma expressão surpresa. Sonho perdido riu descontroladamente. Luz das estrelas. Qual seria a primeira coisa que você faria se, numa manhã qualquer, acordasse e descobrisse que se transformou em mulher? Inglês Starlight se endireitou, fez uma cara séria e disse: a primeira coisa que eu faria é deixar o gordinho me matar. O Gordon fez uma careta estranha em que diferentes partes do rosto se encolhiam e torciam. Por favor, não. Agradeço o gesto gentil, mas só de pensar nisso. Após 20 segundos, Suga bateu a mão no chão novamente, ativando Roque Spear, pela segunda vez. Todos foram levados para uma dança maluca, mas como já tinham essa experiência antes, todos estavam pegando o jeito. Até o Gordon só foi atingido uma vez. 90%. Após o sofrimento, todos concentraram seu poder de fogo e desferiram uma série de ataques. Os pecados da ganância não trarão nada além da morte. Bradou Suga. Pedras rolantes. Quebrem eles em pedaços. Ding. Stone Golem Suga usou Rolling Rocks. Tum. Tum. Materializando-se quase instantaneamente, havia um total de 36 pedras gigantes do tamanho de uma casa térrea rolando do nada, em um padrão bem organizado de 6x6. Como uma onda, as pedras rolavam em uníssono em ritmo lento. A massa de rochas era tão pesada que a terra tremia vigorosamente. Se alguém fosse atropelado por ele, qual seria o dano? Pode até causar morte instantânea. No entanto, toda a habilidade de chefe na masmorra jamais criaria uma situação em que nenhum pudesse sobreviver. Sempre existe e sempre haverá uma forma de desviar disso. Se fosse impossível de desviar, isso dependeria do equipamento do jogador. Zhang Yang olhou ao redor e encontrou uma forma de desviar da habilidade. Havia uma pequena afronta, aproximadamente do tamanho de um humano, entre as pedras. O problema era que as pedras eram grandes demais, fazendo com que todas as 36 pedras cobrissem a maior parte do campo de batalha. Não era possível sair da zona efetiva da habilidade. A única forma de sobreviver era deslizar pelos pequenos espaços entre duas pedras. A fresta era tão pequena que exigiria precisão absoluta para garantir que a pedra não borrasse o chão. Preparem-se, pessoal. Pule entre as frestas entre as pedras. Disse Zhang Yang. Zhang Yang elevou sua concentração a outro nível para fazer várias coisas ao longo da luta, aguentando o chefe e se posicionando nos espaços ao mesmo tempo. Quando estava no limite, ouviu o brado de Suga. A ganância será sua perdição. Brum. 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 Roque Spear foi lançado e lanças feitas de pedras perfuraram a terra. Legal. 2 habilidades ao mesmo tempo. Isso é o que você chama de ser atacado por um tigre pela frente e um lobo pela retaguarda, deixando a escolha difícil de atacar ou recuar. Só nos piores cenários é que a habilidade de alguém poderia ser realmente demonstrada. Jogadores como Sun Xiu, que faziam parte do partido permanente de Zhang Yang, apresentaram uma performance excepcional, apesar do caos. Eles podiam facilmente desviar de uma habilidade, enquanto se preparavam para outra com menos dificuldade. Enquanto Sun Xiu e os outros estavam indo bem, os membros recém-adicionados do grupo não conseguiram atuar do mesmo jeito. Seus reflexos eram um pouco lentos e não conseguiam fazer várias coisas ao mesmo tempo tão bem quanto os outros. Enquanto prestavam atenção na Roque Spear, eles deixaram de lado a Rolling Rocks, e vice-versa. Como visto antes, as Roque Spears eram dolorosas, mas não fatais. Enquanto as pedras rolantes causavam 100.000 de dano por golpe. Se Zhang Yang não estivesse preparado para isso, ele teria morrido. Espalhado pelo chão. Enquanto as pedras continuavam a rolar, 2 delas realmente atravessaram o chefe e só foram destruídas depois de rolarem até a beira da montanha. Nessa onda, um total de 4 jogadores foram esmagados até a morte. 2 jogadores usaram suas habilidades para obter um efeito invencível e escapar da morte. Que diabos? Esconder atrás do chefe nem era seguro. Gritou Fatia num acesso de raiva.
Ele achava que poderia estar seguro do ataque do chefe usando o chefe como escudo. Ninguém sabia que as pedras poderiam realmente atravessar o chefe. Como resultado, ele agora estava deitado no chão. O chefe matou 4 jogadores, incluindo Gorduan, um dos principais membros do grupo. Zhang Yang ficou descontente com o fato de Vatian ter morrido antes de usar a habilidade, Dança do Céu e da Terra. Que enorme desperdício! 80%. Suga lançou outra onda de Rolling Rocks e Rock Spear, ao mesmo tempo. Parecia que ambas as habilidades eram usadas ao mesmo tempo para dar mais dificuldade aos jogadores. Como esperado, nessa onda, 3 jogadores morreram. 2 deles eram os mesmos jogadores que usaram suas habilidades para lhes conceder invencibilidade momentânea. Como as habilidades ainda estavam em recarga, eles não podiam contar com elas e morreram por descuido. O jogador restante que morreu porque estava muito focado em evitar as pedras e foi perfurado até a morte pelas lanças rochosas. 70%. Outra onda de Rock Spear e Rolling Rocks, baixas. 60%. 50%. 40%. À medida que os HP de Suga caíam, ele só usava essas 2 habilidades repetidamente. Embora possa parecer entediante, ainda assim conseguiu matar muito mais jogadores. Com os últimos 30% de HP, os jogadores sobreviventes que restavam no campo de batalha eram o membro permanente de Zhang Yang de 8 membros, Galileu e Fantasy Sweetheart. Até o estrategista, Mountain Mover, também morreu. Sua habilidade em coordenar o grupo durante a guerra era melhor do que boa, porém, suas habilidades na masmorra eram apenas medianas. No máximo, ele estava no mesmo nível do Gorduan. Sabendo disso, Zhang Yang ainda recrutou para essa invasão na masmorra com a intenção de equipá-lo. No futuro, quando liderar uma equipe durante a batalha, não precisará ficar na linha de frente. No entanto, ele certamente seria alvo de assassinos adversários. Ter equipamentos ruins só ajudaria a não matar. Após 30%, não havia mais baixas do grupo. Todos os sobreviventes logo seriam os lutadores de primeira linha da China, naturalmente, já estavam acostumados com a estratégia do chefe. 20%. 10%. Jing. Stone Golem Suga ganhou um aumento de 50% no aumento de ataque devido à raiva extrema. Um brilho familiar, vermelho sangrento, apareceu no corpo de pedra de Suga. Desta vez, as pedras rolantes, liberadas pelo chefe eram ainda maiores. A distância entre as rochas havia se tornado tão pequena que evitar se tornou impossível. Zhang Yang imediatamente gritou. Para mim. Não perca tempo em desviar das pedras. Vou usar a agressividade da vanguarda. Quando o chefe entra no estado Berserk, ele continuará lançando Rolling Rocks. Não há como sobreviver a isso a menos que usemos habilidades de sobrevivência para atacar a vitória. Consuma uma poção de poder e use toda a sua habilidade, sem custo. Se você tem Dança do Céu e da Terra, use essa também. Logo em seguida, Zhang Yang ativou a agressão da vanguarda e consumiu uma garrafa de poção de poder. Como todas as habilidades tinham um tempo de recarga global de 1 segundo, Zhang Yang escolheu usar o anel do ancestral do Homem-Fera. Ang Inshu e os outros se reuniram próximos a Zhang Yang. Cada um pegou uma garrafa de poção de poder e lançou Dança do Céu e da Terra. Menos 12,000. Menos 12,000. Menos 12,000. Menos 12,000. Sombras surgiram de todos que usavam Dança do Céu e da Terra, e se formaram em espadachins. A figura saltou em direção ao chefe e iniciou o ataque. 9%. 8%. 7%. O HP do chefe caiu como um hidrante aberto, caindo tão rápido que a velocidade da barra de HP foi uma das mais rápidas que Zhang Yang já viu. Essa foi a combinação de 8 instâncias de Sombra do Céu e da Terra. Foi um total de 1.080.000 de dano. Boom rola as pedras rolantes caíram nos jogadores ao mesmo tempo. Com a proteção de Zhang Yang sobre eles, mesmo que o chefe tivesse ganho um aumento de 50% de dano, ele só podia causar cerca de 15.000 de dano a todos. 3%. 2%. 1%. 0%. Suga rosnou com uma voz grave e Hulk desmoronou. Morpeg, Legendary Guardiã Capítulo 367. Desbloqueando o primeiro selo do Círculo Mágico Jing. Você e seu grupo adquiriram o primeiro título de limpeza Pandemônio, modo Hardcore, como líderes do grupo.
Por favor, digite o nome do seu grupo. Seu nome será publicado na lista do título Fist Clear, permitindo que o mundo te louve. Assim que Suga morreu, Zhang Yang recebeu imediatamente a notificação do sistema. Ele soltou um suspiro e então digitou aquelas palavras publicitárias. Felizmente, agora era acionista da Silksoft Holdings, então não se sentia tão envergonhado quanto antes. De repente, o servidor foi inundado com várias notificações de primeira limpeza. Além disso, Zhang Yang e seus 20 membros do grupo tinham direito a recompensas de 10 moedas de ouro, 1 ponto de habilidade e 500 pontos de reputação da aliança. Zhang Yang adicionou o ponto de habilidade à sua vontade do guerreiro, e maximizou o nível dessa habilidade. Agora, tinha apenas 1 minuto de duração de tempo de refrigeração. No entanto, Zhang Yang considerou sua recém-adquirida placa do peito do Titã, sabendo que seria uma boa escolha se priorizasse maximizar o nível da sua muralha de escudo. Isso foi 150% a mais de HP. Os membros do grupo sorriam ao terem direito a 1 ponto de habilidade e foram listados no ranking de primeira limpeza. Isso era especialmente verdadeiro para os membros irregulares do grupo. Eles estavam extremamente animados. Na verdade, não havia muitas masmorras de grupo para 20 pessoas. Só havia o Covil do Mar Zero a nível 20, o Veneno do Fogo nível 60 e agora, Pandemônio. Ninguém poderia ser mais rápido que o Heian na hora de pegar o saque deixado pelos chefes. As ações de Heian foram muito rápidas. Assim que o chefe morreu, ela se abaixou para pegar o saque. Primeiro, ela pegou 12 moedas de ouro e as colocou na mochila, antes de começar a pegar outros saques, manoplas de vórtice, armadura pesada amarelo-dourada, defesa, mais 40 vitalidade, mais 134 inteligência, mais 123 espírito, mais 54 requisito de nível, 80 era uma armadura pesada com atributos adicionais de inteligência e espírito, então isso devia ser exclusivamente para cavaleiros sagrados. Essa armadura pesada foi distribuída depois que os 2 cavaleiros sagrados do grupo fizeram lances nela. Cortador de cariça, machado de 2 mãos amarelo-dourado, ataque com arma, 1570-1970 intervalo de ataque, 3,8 segundos DPS, 466 equipamento. Cada vez que o alvo for atingido por essa arma, haverá chance de cortar a carniça do alvo e causar 2100 de dano físico ao alvo. Requisito de nível 80. O Heian ainda usava um machado de nível 60, então ela rapidamente lançou sem hesitar e ganhou o machado de 2 mãos. Mas, comparado ao lançamento anterior dos Alpes, a Lâmina da Morte, que era uma espada violeta platina e de 2 mãos, era muito melhor que a Carroçaria Cortadora, que também fez o pequeno se arrepender por tanto tempo. Botas de devoção, armadura de tecido amarelo-dourada, defesa, mais 8 vitalidade, mais 120 inteligência, mais 138 espírito, mais 61 requisito de nível, 80 após alguns lances. O equipamento foi tomado por um conjurador chamado de Destruidor. Tanto An Shui quanto Narciso da Adrian tiveram mais chances de obter o equipamento, então recuaram de bom grado. Exceto pelas 3 peças de equipamento amarelo-dourado, o restante dos equipamentos eram cinza prateados que também eram distribuídos aos membros do grupo. Montaigne Mover disse, esse sistema é muito mesquinho, só há um chefe amarelo-ouro nesta masmorra e ele só deixou cair 3 equipamentos amarelo-dourado. Vai demorar muito para todos os membros do grupo reunirem conjuntos inteiros de equipamentos amarelo-dourados. Isso não foi tão ruim assim. Pelo menos ainda conseguimos algum equipamento amarelo-dourado, que é muito melhor do que derrotar chefe cinza prateado. Mas, por outro lado, a dificuldade no chefe final neste modo hardcore era bem alta, portanto, poucos jogadores de nível igual em outras guildas conseguiram derrotar esse chefe final. Como resultado, era irrealista universalizar o equipamento ouro-amarelo. Por outro lado, equipamentos cinza-prateado já eram universalizados. Zhang Yang e seu grupo podiam limpar facilmente a masmorra, apenas porque tinham a Dança do Céu e da Terra. Essa habilidade maravilhosa os levou além do modo fúria mais difícil do chefe. Se fosse qualquer outro grupo, pelo menos 3 tanques seriam necessários para usar a agressão do Vanguard. Mesmo assim, não foi fácil suportar 15.000 pontos de dano aterrorizante, que também testaram a habilidade dos curandeiros. Zhang Yang não dissolveu imediatamente o grupo, mas continuou procurando no canhão, pois seu cabo da espada misteriosa
Ainda precisava de Margery como guia na missão seguinte. Isso também poderia precisar de outra batalha, então Zhang Yang manteve todos com ele. Depois de centenas de metros, Zhang Yang viu uma senhora idosa vestindo uma touga de estudiosa, e o nome no topo da cabeça dela era Margery. Margery, a maior historiadora sob o céu, normal, humanoide, nível 80 HP, 8000 MP, 4000 defesa, 80. Zhang Yang rapidamente se aproximou e disse: Estudiosa Margery, sou um aventureiro do castelo de Jade Branco e tenho algo a lhe pedir. Margery usou seu cajado como muleta e olhou para Zhang Yang com sua visão ruim. Então disse: pensar que você pode realmente me encontrar, mesmo morando em um lugar tão isolado. Tudo bem, já que você está aqui, vou conceder seu desejo. Zhang Yang tirou o cabo da espada misteriosa da mochila e entregou para Margery. Então disse: eu consegui esse cabo da espada sem querer, e segundo o mestre ferreiro Banderashi, há 3 selos mágicos circulares esculpidos nesse cabo. Gostaria de perguntar, como posso desselar esses 3 selos mágicos de círculo? Sem querer. An Shui franziu os lábios. Margery assumiu o cabo da espada, olhou cuidadosamente e disse: estes são selos mágicos circulares de tempos antigos, cheios de mistérios sem fim. Não é fácil deslacrá-los. Margery mencionou que não era fácil, nem impossível. Grande estudioso, por favor, explique mais. Zhang Yang disse. Margery fechou os olhos, refletiu por um tempo e disse: esses 3 selos mágicos de círculo estão interligados entre si. Só consigo ver o primeiro selo do círculo mágico, enquanto os mistérios dentro dos outros 2 selos do círculo mágico só podem ser descobertos depois que o primeiro selo do círculo mágico for aberto. Jing. Você completou a missão. Consulte Margery para informações. Margery andou lentamente por alguns passos e disse: se você quiser desselar o primeiro selo do círculo mágico, precisa derrotar o Senhor dos Miríades de Fantasmas, pois ele possui uma pedra mágica antiga. Depois disso, você é obrigado a procurar uma heróica milenária, pois isso pode proteger o impacto da pedra mágica antiga, de destruir o cabo da espada. Jing. Margery tem uma missão para você. Deslaque o primeiro selo mágico do círculo. Você aceita? Claro, Zhang Yang aceitaria a missão. Volte para mim quando encontrar esses 2 ingredientes. Também gostaria de dar uma olhada nos 2 selos mágicos restantes. Esses podem ser úteis para minha pesquisa. Margery deu a ordem. Como tudo havia sido resolvido, todos rasgaram seu pergaminho de teletransporte e retornaram ao Castelo Tempestade. Zhang Yang voltou pelo mesmo caminho de onde veio, planejando reunir todos os ingredientes para desselar o primeiro selo do círculo mágico. Ele podia aproveitar a masmorra vazia, não precisava limpar os monstros mais uma vez, deslacrar o primeiro selo mágico do círculo. Dificuldade, S. Descrição da missão. Você recebeu uma pista sobre como abrir cabo da espada misteriosa, com Margery. O que você ainda está esperando? Haja agora. Você é obrigado a pegar pedra mágica antiga, do Senhor dos Miríades e Fantasmas e uma heróica milenial. Dizia-se que o Senhor dos Miríades de Fantasmas fica no extremo oeste do Grande Canyon da Noite Eterna. Embora haja rumores de que Honduras, no Castelo Killua, localizado na Floresta da Pena Negra, tirou uma foto de uma heróica milenial, há 3 anos. É melhor rezar para que ele ainda não tenha usado. Progresso. Obter. Joia mágica antiga. 01. A heróica milenial. 01. Zhang Yang se sentia impotente, pois estava agora nas planícies de Altair, mas o Senhor dos Miríades e Fantasmas estava localizado no Grande Canyon da Noite Eterna, enquanto Honduras ficava na Floresta da Pena Negra. Portanto, essa era mais uma missão demorada que exigiria Zhang Yang correr por aí. Bem, reclamar era inútil. Zhang Yang decidiu começar a jornada imediatamente. Zhang Yang saiu da masmorra, montou em UT e correu em direção ao Grande Canyon da Noite Eterna. 5 horas depois, Zhang Yang entrou no mapa do Grande Canyon da Noite Eterna, onde continuou a correr para o oeste e, após mais 2 horas, chegou ao túmulo do desespero. O mapa nível 80 era muito grande. No entanto, se comparado ao mapa do Reino do Caos, o mapa deste Grande Canyon da Noite Eterna não era tão grande assim. O mapa do Reino do Caos era diferente dos mapas abaixo do nível 100. Cada cidade principal tinha seus próprios mapas a cada 10 níveis. No entanto, as fases dos mapas do Reino do Caos eram enormes. Por exemplo,
As montanhas Sicori começavam do nível 110 ao nível 140, que abrangiam 30 níveis. Quanto maior a extensão dos níveis, maiores os mapas. Além disso, após o nível 100, a penalidade das diferenças de nível aumentou de 10 para 30 níveis, o que incentivou os jogadores a desafiar monstros mais fortes. Zhang Yang conhecia o túmulo do desespero, pois em sua vida anterior, ele havia completado missões ali e ainda lembrava que havia uma missão que recompensava um acessório cinza prateado. Além disso, isso era definitivamente uma boa notícia para a maioria dos jogadores que ainda não haviam ocupado seus espaços acessórios. Esse túmulo do desespero ficava dentro das montanhas, e sua entrada era muito estreita. Se os jogadores não prestassem atenção, ninguém pensaria que havia outro mundo ali. A entrada estava muito escura, e Zhang Yang caminhou às cegas, sem nenhuma luz por um bom tempo, até finalmente ver luzes que pareciam tochas acesas aparecendo lentamente à sua frente. Quanto mais se aproximava das tochas, mais claro conseguia ver. Não havia monstros na área escura em frente a Zhang Yang. Mas havia soldados esqueletos corcundos vagando de um lado para o outro perto das tochas acesas. Eles faziam barulhos de estalos enquanto se moviam. Soldado esquelético do túmulo do desespero, Elite, Spectre, nível 83 HP, 83.000 defesa, 450. O Senhor dos Miríades Fantasmas deve estar na parte mais profunda do túmulo do desespero. Zhang Yang sacou sua cabeça de Goblin e lançou uma lança de obliteração no soldado esquelético mais à frente, iniciando a batalha. Um monstro de elite certamente não era ameaça para Zhang Yang, mas quando o HP do soldado esquelético caiu para 50%, ele de repente arrancou um osso afiado da caixa torácica e esfaqueou o peito de Zhang Yang. Jing. Você fica atordoado, devido aos efeitos do osso afiado do soldado esquelético da tumba do desespero, e perde 2.000 HP a cada segundo. Dura 5 segundos. Esse efeito deduzia diretamente 2.000 HP, não causava 2.000 pontos de dano. Mesmo com a defesa de Zhang Yang forte, esse efeito ignorou totalmente a defesa alta de Zhang Yang. Zhang Yang rapidamente ativou Vontade do Guerreiro, para remover o efeito atordoante, para que o efeito de dedução de HP também pudesse ser removido. Depois disso, Zhang Yang derrotou o capanga com facilidade. Felizmente, ele havia maximizado o nível do seu Warriors Will, então a duração do tempo frio era de apenas 1 minuto. A maioria dos tanques no momento nem tinha maximizado o nível de bloqueio, como poderiam ter o ponto extra de habilidade para aumentar o nível de Vontade do Guerreiro. Vontade do Guerreiro não ajudaria muito se o tempo de recarga fosse de 10 minutos. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 368. A busca do martelo selvagem do Reno. Zhang Yang atacou como um furacão. O monstro de elite só conseguiu viver 10 segundos sob os ataques combinados de Zhang Yang e Wei. No entanto, mesmo com rearmar, Zhang Yang ainda foi forçado a sofrer bastante dano desnecessário. Como Zhang Yang rapidamente consumiu os efeitos de 2 Warriors Will, ele precisava suportar o efeito de atordoamento de ossos afiados e perder 6.000 HP no processo. O The Art of the Technique de Zhang Yang ajudou a reduzir 50% a duração da restrição de status. Assim, 5 segundos de atordoamento viraram 2,5 segundos para ele, e ele sofreu apenas 3 segundos de dano. No fim, o monstro de elite ainda causou danos consideráveis a Zhang Yang. Para economizar tempo, Zhang Yang não comeu bolos de recuperação de vida após derrotar os monstros, mas bebeu poções de cura de nível 4, uma após a outra. Além disso, com o efeito da poção de recuperação de Tro, transmutada, foi suficiente para sustentar Zhang Yang. Ele não precisou fazer pausas para recuperar sua condição de saúde. Havia túmulos aos lados esquerdo e direito da passagem, e muitos lacaios próximos aos túmulos, o que a tornava muito adequada para treinamento. Mas Zhang Yang queria completar a missão, então não perdeu tempo com esses capangas. Ele olhou ao redor de cada túmulo e só avançou se não houvesse lacaios. No entanto, a descrição da missão nunca mencionou que o Senhor dos Miríades e Fantasmas estava na parte mais profunda do túmulo do desespero, e era apenas um palpite do próprio Zhang Yang. Por outro lado, pode haver mais do que apenas o chefe, o Senhor dos Miríades Fantasmas. Seria bom, pois Zhang Yang poderia ter uma renda extra se ele encontrasse outros mini-chefes. Além disso, pode haver aparições de baús de tesouro. Havia muitos andares dentro do túmulo do desespero.
Enquanto Zhang Yang limpava os lacaios em sua rota no andar mais baixo, viu um chefe bloqueando seu caminho. O choro, E-, cinza prateado, Spectre, nível 84 HP, 840.000 defesa, 900 Zhang Yang podia ouvir os soluços do chefe de longe. Quando Zhang Yang se aproximou, os sons de soluços ficaram mais claros. Os sons de soluços ecoavam sem fim em uma passagem sem cobertura, sons claros e tristes, cheios de ressentimento que poderiam horrorizar qualquer um no meio da noite. E- era apenas os restos esqueléticos de uma existência triste, com chamas verdes ardentes em suas órbitas, incapaz de derramar uma gota de lágrima. Mas ainda cobriu as bochechas com as duas mãos e chorou muito. Zhang Yang trocou suas montarias de batalha e invocou a tartaruga mítica, já que a tartaruga mítica era mais poderosa ao lutar contra o chefe. Zhang Yang usou lança da obliteração para atrair a atenção do chefe. -2,986. O E- chorou de dor, olhou para Zhang Yang. As chamas verdes e ardentes dançavam dentro de suas órbitas oculares e ele gritou: "Humano abominável, você vai me machucar de novo? Não vou deixar você fazer o que quiser desta vez. Vou revidar, eu realmente vou revidar." O chefe perseguiu Zhang Yang. Jing. Você é afetado pela aura de tristeza e seu dano é reduzido em 10%. E- tinha uma aura peculiar que imediatamente reduzia o dano de Zhang Yang em 10%. Era muito irritante. Pai. O chefe balançou sua mão ossuda contra Zhang Yang, mas o primeiro ataque foi anulado com bloqueio, que lhe deu 30 de fúria. Depois que Zhang Yang adicionou 5 stacks de defesa aleijada no chefe, ele reagiu imediatamente. 97%, 95%, 92%. Embora os ataques de Zhang Yang e da tartaruga mítica tenham sido reduzidos em 10%, o dano total deles ainda era muito forte. Em apenas 30 segundos, eles conseguiram reduzir o HP do chefe para 75%. O E- gritou de repente, e Zhang Yang teve uma tristeza que nem conseguia descrever. Ele nem conseguia levantar as mãos quando as lágrimas começaram a escorrer automaticamente de seus olhos. Jing. Você é afetado pelo efeito tristeza de Emin, e não pode controlar seu próprio comportamento. Dura 10 segundos. Droga, esse chefe emo não só adorava chorar e soluçar, como estava ficando contagiante. Isso estava ficando irritante demais. Zhang Yang rapidamente usou vontade do guerreiro para remover esse efeito, enquanto a tartaruga mítica não teve escolha a não ser deitar no chão e derramar lágrimas silenciosamente. Zhang Yang continuou lutando contra o chefe. Mais 30 segundos depois, E- ativou sua aura de tristeza mais uma vez, mas a vontade do guerreiro de Zhang Yang ainda estava em um período de recarga. Portanto, Zhang Yang só pôde receber 5 segundos do efeito do coração do Cavaleiro da Morte. Felizmente, E- era apenas um chefe cinza prateado. Seus ataques com a mão causaram cerca de 3.000 de dano a Zhang Yang, e em 5 segundos só tiraram 9.000 de HP de Zhang Yang. Quando o terceiro efeito da tristeza foi ativado, a vontade do guerreiro de Zhang Yang estava pronta. 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos. O HP do chefe caiu drasticamente e quase se esgotou. Zhang Yang usou cura do Berserker e muro de escudo, que ainda recuperavam 150% de seu HP, e depois derrotou diretamente o E-. A partir dos mapas do nível 80, chefes cinza prateada eram equivalentes aos chefes verde cobre e não eram mais tão fortes quanto antes. Sem contar que Zhang Yang já estava equipado com quase um corpo inteiro de equipamentos violeta platina, que era muito mais forte que o E-. Além disso, cura do Berserker e muralha de escudo tinham apenas alguns minutos de tempo de recarga. Depois de matar alguns lacaios, cura Berserker e muralha de escudo estavam prontos novamente e não precisavam gastar dinheiro. Além disso, uma garrafa de poção de cura nível 4 no mercado atual poderia ser vendida por 100 moedas de ouro. Depois que o E- foi morto, ele largou 4 equipamentos cinza prateados, o que foi bastante mesquinho. No entanto, ainda assim deixou cair 2 gemas do caos, e ajudou Zhang Yang a expandir o espaço da mochila para 120 espaços, para que pudesse colocar mais ervas e poções. Zhang Yang continuou avançando. Embora as tumbas fossem muito escuras e muito frias, elas geravam uma espécie de erva, chamada musgo zumbi,
que podia ser usada para preparar a poção zumbi. Poção zumbi foi muito interessante. Depois de usá-la, permitiu aos jogadores golpear a morte. Depois que o jogador que bebeu poção zumbi morreu, ele podia, de forma cautelosa, se transformar em zumbi e continuar a batalha, que duraria 30 segundos. Durante esse período, o jogador ignorava qualquer dano, mas não podia ignorar habilidades de restrição de status. No entanto, após 30 segundos, o jogador ainda morreria. Mas se fosse no PVP, 30 segundos ignorando o dano eram suficientes para derrotar o oponente que estava perto da morte. No entanto, se a qualidade do equipamento para ambos os lados fosse muito diferente, até 10 minutos do efeito da poção zumbi ainda seriam inúteis. Por outro lado, o efeito da poção zumbi também era bom ao derrotar o chefe, permitindo que o jogador continuasse lutando por 30 segundos. Quando o número de jogadores era alto, o dano ao chefe ainda era poderoso. No entanto, a receita da poção zumbi não é fácil de largar e musgo zumbi também não é facilmente coletada. Musgo zumbi só cresceu no ambiente da tumba no nível 80. Além disso, o tempo de reaparecimento era de 72 horas. Além disso, menos de 10 musgos zumbi estavam crescendo em cada túmulo. Depois que Zhang Yang limpou 2 andares do túmulo do desespero, ele conseguiu 4 musgos zumbi, o que foi uma quantidade terrivelmente baixa. Felizmente, apenas um musgo zumbi era necessário para preparar uma poção zumbi. Assim, esses 4 musgos zumbi podiam preparar 4 poções zumbis. Uma hora depois, Zhang Yang chegou ao segundo andar do túmulo do desespero e enfrentou a segunda chefe, Cassandra. Cassandra, cinza prateado, Spectre, nível 85 HP, 850.000 defesa, 900 deixando de lado os olhos verdes piscando da chefe. Cassandra definitivamente seria uma beleza de topo. Ela tinha um corpo esguio e voluptuoso, seios em forma de gota, bumbum rechonchudo e cintura curvilínea. Ela usava couro preto justo, que mostrava totalmente sua figura voluptuosa. Mas seu rosto estava pálido demais, como uma espécie de beleza doentia. O chefe segurava uma espada, e sangue ainda pingava da ponta da espada. Sua língua rosada continuava lambendo os lábios vermelhos, o que dava uma vibe completamente femme fatale. Zhang Yang invocou a tartaruga mítica mais uma vez e lançou uma lança de obliteração no chefe, e então correu contra ele usando carga. Lá vem outra presa. Cassandra gritou animada e ergueu a espada em prontidão. Que cheiro aromático e delicioso de sangue. Depois que Zhang Yang atraiu a atenção do chefe lançando lança da obliteração, ele começou a recuar até que a tartaruga mítica conseguiu enfrentar o chefe. Tanto Zhang Yang quanto mítica tartaruga bombardearam o HP do chefe. Era só um chefe cinza prateado. Quão poderoso poderia ser? O poder de ataque de Cassandra era semelhante ao do Iminus, mas ela tinha algumas habilidades ofensivas, portanto, seu dano total era muito maior que o do Iminus. Mas ela não tinha a aura que reduzia o poder de ataque do jogador, e nem sequer tinha habilidades de restrição de status. Como resultado, os danos de Zhang Yang e mítica tartaruga estavam muito maiores agora. Além de usar cura do Berserker e parede de escudo, Zhang Yang também bebeu 2 frascos de poção de cura nível 4, antes de derrotar com sucesso o chefe. Além disso, além de alguns equipamentos cinza prateado, Zhang Yang conseguiu 2 gemas do caos, e instantaneamente, seu espaço na mochila virou 140 slots. Zhang Yang avançou para o terceiro nível do túmulo do desespero. Depois de lutar por um tempo, Zhang Yang parou de repente, então deu alguns passos para trás, virando-se para olhar um túmulo ao seu lado esquerdo. 8 soldados esqueléticos atacavam um anão de barba vermelha, e naquele momento, a batalha quase terminou. Quando Zhang Yang começou a se mover em direção à batalha, o anão já caiu derrotado, gemendo de dor, largando seu grande martelo. Quando o anão morreu, os 8 soldados esqueléticos também desapareceram instantaneamente, e a região próxima ao túmulo também ficou vazia. Zhang Yang suspirou. Ele chegou tarde demais. Aquele anão de barba ruiva era o NPC que oferecia missões acessórias. Desde que os jogadores passassem por lá e o resgatassem dos monstros, ajudando-o a conseguir o baú do tesouro atrás do quarto chefe, Briggs, os jogadores teriam direito a acessórios como recompensa da missão.
Esse NPC patético seria atacado continuamente pelos monstros, e se nenhum jogador passasse por ali, ele morreria muitas vezes. Se houver um contador para o número de mortes de NPCs em Gold's Miracle, esse não certamente estaria no topo da lista. No entanto, se os jogadores completassem a missão, esse NPC anão não aparecia mais. Isso era chamado de tecnologia espelho neste jogo. 5 minutos depois, o anão reapareceu, junto com os 8 monstros esqueléticos de Elite, Martelo Selvagem do Reno, Elite, Humanoide, nível 85 HP, 100.000 defesa, 450 nota. Afirma ser um grande explorador, mas os outros geralmente o chamam de ladrão de túmulos. Droga, por que há tantos espectros aqui? Deus dos Titãs, por favor, mande alguém rápido para me salvar deste miserável reno. O anão ergueu seu grande martelo para enfrentar seu inimigo enquanto resmungava. Zhang Yang riu alto, deu um tapinha em seu IT para correr para a câmara do túmulo e disse: achei que ouvi um covarde pedindo socorro. O que? Você ousou chamar o grande explorador de covarde? Mortal, vamos lutar um duelo. Rini rugiu furioso, dando um golpe particularmente forte em um dos esqueletos. Ei, é assim que você fala com seu salvador? Zhang Yang balançou sua espada, lançou onda de explosão, e atordoou todos os 8 soldados esqueléticos, e então resgatou Rini imediatamente. Tudo bem, garoto humano, já que você me ajudou, posso perdoar sua grosseria, mas você tem que me compensar. Rugido. Os 8 soldados esqueléticos acordaram do atordoamento e começaram a atacar Zhang Yang. Enquanto Rini e o Damer não ajudam Zhang Yang, mas se escondeu e colocou uma bandagem para recuperar seus HP. No entanto, o tempo que os NPCs e jogadores levavam para colocar curativos era diferente. A barra de progresso do curativo sob a tag do NPC se movia extremamente devagar. Obviamente, o NPC não ajudaria imediatamente, mas esperaria Zhang Yang eliminar todos os monstros. O outro caso seria se Zhang Yang tivesse chegado perto da morte. O NPC também ajudaria. Em termos de poder de ataque, os 8 soldados esqueléticos foram moleza para Zhang Yang. Mas quando esses monstros eram reduzidos a 50% de HP, usavam o efeito de paralisia óssea afiada. Se esses monstros se revezassem para usar essa habilidade de restrição de status, seria muito problemático para Zhang Yang. Portanto, Zhang Yang trocou de alvo repetidamente até que todos os monstros estivessem com 51% de seus HP. Depois disso, ele usou onda de explosão e varredura horizontal para reduzir o HP dos 8 monstros para 50%. Os 8 soldados esqueléticos iniciaram juntos o efeito de paralisia óssea afiada em Zhang Yang. Jing. Você fica atordoado porque é afetado pela paralisia óssea afiada do soldado esquelético da tumba do desespero e perde 2000 HP a cada segundo. Dura 5 segundos. Jing. Você fica atordoado porque é afetado pela paralisia óssea afiada do soldado esquelético da tumba do desespero e perde 2000 HP a cada segundo. Dura 5 segundos. De repente, as notificações do sistema tocaram nos ouvidos de Zhang Yang, sem parar. Vontade do guerreiro. Todos os debuffs foram removidos. Zhang Yang imediatamente bombardeou os 8 monstros sem hesitação e preocupações, usando muralha de escudo e cura do berserker. Ei, humano, você é meio poderoso, né? Rini parou de colocar seu curativo e sua barra de HP ficou cheia. Rini olhou para Zhang Yang com os olhos semicerrados. Já que você está me ajudando, não vou me preocupar com sua grosseria antes. Felizmente, o NPC não ajudou Zhang Yang agora há pouco. Caso contrário, Zhang Yang não conseguiria controlar com precisão o HP dos monstros, e não conseguiria remover os 8 efeitos de paralisia de ossos afiados de uma vez usando vontade do guerreiro. Zhang Yang sorriu feliz, pois havia 2 combinações extremas. Alguns anões eram gentis e honestos, enquanto alguns anões eram gananciosos e mão de vaca. O Rini e o Damer definitivamente era o segundo tipo de anão, que era ganancioso e mão de vaca. Por isso o Rini enganou a gentileza de Zhang Yang ao ajudá-lo. No entanto, era inútil ficar com o NPC. Ah não, tenho outra coisa para fazer, fique seguro. Zhang Yang disse. Espera aí. Rini bloqueou na frente de Zhang Yang e disse, guerreiro, você parece capaz, posso te dar uma tarefa. Me ajude a entrar no quarto andar do túmulo do desespero e procure uma caixa inútil, e eu lhe darei um tesouro sagrado da nossa raça anã. Jing.
Rino Eldamer tem uma missão para você. Isso é só um pequeno favor. Você aceitaria? Zhang Yang não aceitou a missão imediatamente, mas equipou ordem de invocação do grupo, e então ativou. Sun Xiu, Narciso, querida da fantasia, sonho perdido, Guarduan, sentiros e luz estelar infinita apareceram ao redor de Zhang Yang em 1 ou 2 segundos. Wei Yanger perguntou no canal do grupo, tanque de novatos, por que você nos teleportou para lá? Você sabia que pergaminhos de teletransporte são muito caros? Morpeg, Legendary Guardian capítulo 369, isso é apenas um pequeno favor a teletransporte da ordem de convocação do grupo, foi consensual. Quando alguém do grupo usava uma ordem de invocação do grupo, uma caixa de diálogo aparecia na interface dos outros 9 membros do grupo, dando a opção de aceitar. Os jogadores podiam escolher aceitar, rejeitar ou até ignorar a caixa de diálogo, mas a caixa durava apenas 1 minuto. Após 1 minuto, o sistema rejeitava a invocação automaticamente. An Shu e Wei Yanger adoravam falar sobre Zhang Yang, pois sabiam que Zhang Yang não os convocaria por diversão, então ambos só apareceram perto de Zhang Yang 3 ou 4 segundos depois. Além disso, Zhang Yang teve que reembolsar a passagem de volta para a cidade. Zhang Yang apontou para Rino Eldamer e disse, fale com aquele NPC para receber uma missão. Todos conversaram com aquele anão e receberam a missão. Isso é só um favorzinho. Isso é só um favorzinho. Dificuldade, B. Descrição da missão. Ajude Rino Eldamer a conseguir o tesouro. Você deve garantir que Rino Eldamer sobreviva. Se Rino Eldamer morrer, essa missão será considerada um fracasso. Progresso. Ajudar Rino Eldamer a conseguir o tesouro 01 recompensa da missão. Benção do anão. Benção do anão. Cinza prateado. Acessório. Uso. Remove todos os efeitos que restringem a ação do jogador. Dura 10 minutos. Requisito de nível 80. Esse acessório nasceu para PVP, pois podia remover todas as habilidades de restrição de status. No entanto, não era tão útil quanto Vontade do Guerreiro, que também podia remover o efeito de dano DOT, ou dar um efeito invencível como Proteção Sagrada. No entanto, esse NPC presenteou os jogadores com uma habilidade automática de efeito anti-restrição de status, que também foi muito boa. Especialmente ao lutar contra ladrões, uma habilidade extra contra efeito de restrição de status também aumentaria a sobrevivência. Foi por isso que Zhang Yang convocou todos para a missão. Ei, vocês têm que se esforçar mais. Enquanto estou recompensando vocês com o tesouro precioso da nossa raça anã. Se vocês não conseguem me proteger, então deveriam cortar o pescoço com uma faca para se suicidarem. Rini disse com a cara de mão de vaca. Felizmente, todos estavam acostumados a lidar com os mão de vaca An Shu e Wei Yanger, então não se preocuparam com o NPC. Depois que todos receberam a missão, Rini começou a andar na frente de todos. Quando Zhang Yang ficou sozinho, ele já havia aberto um caminho entre os vários monstros, e agora que havia tantos, era ainda mais fácil derrotar todos os lacaios pelo caminho. Meia hora depois, chegaram ao terceiro chefe, o Brinton, amarelo dourado, Spectre, nível 86 HP, 1.720.000 defesa, 1.500. Era um homem enorme e alto, com um rosto feroz, sua blusa estava nua e cheia de cicatrizes, e algumas partes até expunham seus órgãos internos e ossos. Para os espectros, ossos eram seus fundamentos, enquanto sangue e carne não eram necessários para sua sobrevivência. Portanto, seus ferimentos físicos não seriam recuperados automaticamente. O grupo não precisava mais ser muito cuidadoso ao lutar contra chefes amarelo-ourado. Todos correram em direção ao chefe e lançaram ataques vigorosos. Brinton era um chefe guardião, embora seu HP fosse baixo, ele devia estar abrigando um ulti. Infelizmente, ele era apenas o terceiro chefe, embora fosse mais forte que os 2 chefes cinza prateados anteriores, ainda não era páreo para o grupo. 1 minuto depois, ele foi morto pelo grupo. Brinton largou 2 equipamentos amarelo-dourados, ambos de tecido blindado. As luvas foram dadas para Fantasy Sweetheart enquanto o capacete foi dado para Daffodil da Adrian. Além disso, o chefe também soltou 3 gemas do caos. Parecia que todos os chefes daqui soltariam gemas do caos. Zhang Yang nem sequer ganhou uma joia do caos. No entanto, ele já havia tomado 4 gemas do caos anteriormente, então não se sentia particularmente mal por isso. Após matar o terceiro chefe,
O grupo continuou avançando e correu para o quarto andar do túmulo do desespero. Eu sinto o cheiro do meu adorável precioso. Rini fungou, com o enorme nariz de conhaque se mexendo. Ele acelerou e avançou. Todos seguiram de perto, como se o NPC morresse. Eles teriam que correr de volta para o mesmo lugar e receber a missão mais uma vez. Todos derrotaram os lacaios facilmente pelo caminho, e meia hora depois, chegaram à frente do quarto chefe, Briggs, amarelo dourado, Spectre, nível 87 HP, 1.740.000 AMP, 870.000 defesa, 1.500 e ser um chefe do tipo mágico. Esse chefe tinha as costas curvadas, usava vestes pretas, segurava um bastão verde escuro, estava descalço e os ossos dos dedos dos pés à mostra. Meu precioso tesouro. O ladrão de túmulos Rini viu o chefe como vendo uma beleza nua. A empolgação brilhava em seus olhos. Ele gritou e correu em direção ao chefe com seu rosto ganancioso, como se sacrificasse qualquer coisa pelo tesouro. Zhang Yang e os demais imediatamente se voltaram para Anshu e Wei Yanger. A semelhança era impressionante. Wei Yanger se mexeu desconfortável e perguntou: por que vocês estão olhando para a gente? Quando todos ouviram a pergunta, caíram na risada imediatamente. Nesse momento, Rini já havia iniciado a batalha, e ambos os NPCs já haviam começado a lutar entre si. Embora Rini tenha recebido um impulso e misteriosamente tenha ficado mais forte ao ver seu Rini, como um mero monstro de elite, ele não podia ser o oponente do chefe. Então, Rini estava com dor enquanto seus pontos de vida caíam drasticamente. Ele gritou rapidamente: gente, rápido, venham me ajudar, eu sou o empregador de vocês. Zhang Yang riu alto e levantou sua cabeça do duende, e então correu em direção a eles. A dificuldade dessa missão era B, o que também significa que o chefe não era difícil de derrotar. O fato real também foi mostrado. Sob as poderosas paixões da multidão, o chefe foi rapidamente derrotado. Quando o chefe morreu, Wei Yanger rapidamente passou por cima do corpo para pegar as moedas, enquanto Rini correu animado para a parte de trás do corpo de Briggs em busca de um baú de pedra. Rini quebrou o baú de pedra e tirou um chapéu vermelho flamejante. Rini segurava o chapéu vermelho como seu bebê e até acariciou o chapéu de forma obsessiva contra o rosto dele. Wei Yanger estava ao lado dele, acariciando as moedas de ouro em suas mãos da mesma forma. Depois de algum tempo, Rini apenas colocou o chapéu vermelho nos braços e então veio à frente de Zhang Yang e seus companheiros de partido. Depois disso, ele jogou um pedaço de pequeno pingente prateado em todos e disse: vocês fizeram um bom trabalho, aqui estão as recompensas, vou me retirar então. Jing, você completou a missão, isso é só um pequeno favor. Obtivemos 2 milhões de pontos de experiência. Jing, você obteve um item, bênção do anão. Rini saiu rapidamente sem dizer nada, como se temesse que Zhang Yang e os outros roubassem seu tesouro. Depois que todos distribuíram as gotas de Briggs, eles continuaram avançando e imediatamente chegaram ao último andar do túmulo do desespero. Eles estavam lá para o chefe final, Senhor dos Miríades de Fantasmas. Se os dois primeiros chefes fossem de grau cinza-prata, o terceiro e o quarto de grau amarelo-dourado, então o quinto chefe provavelmente seria de grau violeta-platina. Todos estavam entediados de lutar contra chefes amarelo-dourados, mas chefes violeta-platina ainda não eram encontros comuns. Eles limparam os monstros pelo caminho, e depois de limpar o quinto andar dos monstros, Zhang Yang já havia coletado 10 musgos zumbi, no total. Infelizmente, a receita da poção zumbi não foi largada tão facilmente, então Zhang Yang teria que continuar esperando. Havia um amplo espaço no meio da montanha, no fundo do quinto andar do túmulo do desespero. Estava frio aqui e o vento frio realmente fazia as pessoas tremerem. Um monstro escondido pela névoa negra apareceu diante do grupo. Seu tamanho corporal era enorme, chegando a 8 metros de altura. Eles viram vagamente seu crânio esquelético e 2 chamas verdes malignas queimando em seus orifícios oculares. Ah! Uma cabeça se estendeu do monstro, coberta pela névoa negra, soltando um grito com uma expressão aterrorizada, mas parecia ser contida dentro da névoa negra por algo mais. Ah! Desses gritos, um após o outro, mais cabeças se esticaram da névoa negra, mas então desapareceram novamente na névoa negra. Parecia que inúmeros espectros permaneciam naquele corpo. Senhor dos Miríades de Fantasmas, Violeta Platina, Spectre, nível 88 HP, 8.800.000 defesa,
2500 nota, o rei do espectro do túmulo do desespero. Ei, esse chefe é assustador. Wei-Yan reclamou. Pirralho, achei que você não tinha medo de nada. Minha prima disse, sou uma garota grande depois dos 18 anos, tenho que aprender a ser recatada e adorável, só consigo ativar o desejo dos homens de me proteger, e também de controlá-los. Wei-Yan disse de forma despreocupada. Ao ouvir essas palavras, Zhang Yang e os outros ficaram sem palavras, mas Zhang Yinshui apenas suspirou. Qual é o plano? Todos olharam para Zhang Yang. Zhang Yang deu de ombros, pois havia o ranking de limpeza de nível de raid de masmorra mais rápido para os chefes da masmorra. Portanto, muitos jogadores criavam táticas para as combinações e táticas ideais de classes de grupo. Mas havia tantos chefes de mundo aberto, e os chefes não reapareciam tão rápido quanto um chefe de masmorra. Assim, apenas alguns chefes famosos de mundo aberto teriam táticas abrangentes disponíveis contra eles, a partir de pesquisas intensivas. Esses chefes de mundo aberto dificilmente foram derrotados, mas havia muitos membros em uma guilda forte, então guildas fortes podiam simplesmente usar seus números para derrotar os chefes de mundo aberto. Então, neste ponto, táticas se tornaram inúteis. Zhang Yang não havia lutado contra esse senhor dos miríades de fantasmas antes, então não conhecia as táticas correspondentes. Zhang Yang simplesmente respondeu, apenas faça o que parecer certo. Não estamos correndo por tempo. Se piorar, morremos uma vez e começamos do zero. Zhang Yang invocou a tartaruga mítica e correu diretamente em direção ao chefe. Vivo. A quê? Senhor dos miríades fantasmas proferiu em um tom estranho que parecia um coro de vozes. O chefe olhou para Zhang Yang com seus olhos verdes ardentes e, de repente, seu corpo se encheu como se alguém tivesse soprado o gás nele, e ele instantaneamente atingiu centenas de metros de altura. Torne-se parte do corpo do rei. O chefe murmurou novamente com a voz de milhares de pessoas gritando, e uma luz negra surgiu da névoa negra que formou uma enorme palma que tentou agarrar Zhang Yang. Quando olhavam com atenção, a palma era composta por inúmeros rostos. Todos os rostos mostravam expressões aterrorizadas e gritavam sem parar. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 370 Senhor dos miríades e fantasmas. O chefe diabólico manipulava tudo. Um demônio antigo. Dentro da névoa negra, incontáveis rostos gemiam e gritavam de dor em uma imagem aterrorizante de tristeza. Essa cena parece exatamente o fim dos tempos. Aquela enorme palma veio contra Zhang Yang, mas Zhang Yang imediatamente ergueu seu escudo e ativou bloquear. Ao mesmo tempo, ele também levantou seu machado à direita e golpeou a palma maligna e aterrorizante. Menos 1,000. Menos 1,000. 12 textos de dano menos 1000 flutuavam continuamente sobre a cabeça de Zhang Yang. Ao mesmo tempo, o machado de Zhang Yang não cortava nada além de ar. Os membros do grupo perceberam que Zhang Yang tinha a atenção do chefe, então todos cercaram o chefe e começaram a atacar, enquanto atacantes à distância também lançavam flechas de fogo e bolas de fogo de longe. Mas seus ataques também não acertam nada como Zhang Yang. Essas flechas de fogo e bolas de fogo atravessavam a névoa negra, até atingir o alcance máximo de 30 metros, onde flechas de fogo caíam no chão e as bolas de fogo eram automaticamente extintas. Isso não é do corpo do chefe, procure o alvo real. Zhang Yang rapidamente gritou alto e continuou correndo em direção ao enorme corpo do Senhor dos miríades fantasmas. Enquanto o chefe recebia ataques dos atacantes à distância, Fatian, Dreychotes e Dafodil Daidreon, o Senhor dos miríades de fantasmas rugia com a voz de milhares e milhares de pessoas gritando, e 3 massas de névoa negra emergiram do corpo do chefe e se transformaram em 3 palmas malignas que correram em direção a Fatian, Senchotes e Devaneio de Narciso. As palmas eram formadas por incontáveis rostos angustiados e gritando. Menos 1,000. Menos 1,000. Múltiplos textos de menos 1000 de dano flutuavam acima das cabeças dessas 3 pessoas. Quando o chefe manteve suas palmas malignas, cada uma de suas barras de HP já havia perdido 12.000 HP. Zhang Yang estava franzindo a testa, pois esse chefe causava 1000 danos a todos os tipos de classes, o que tornava sua defesa orgulhosamente alta e inútil. Ele rapidamente consultou o registro de batalha para verificar que tipo de ataque havia recebido. Você perdeu 1000 HP devido à mordida do Senhor dos miríades fantasmas. Era perdido em vez de estar machucado.
Essas duas palavras produziam o mesmo resultado, mas tinham algoritmos totalmente diferentes. Ser ferido seria afetado por defesa, resistência à magia, imunidade passiva e absorção de equipamentos, enquanto o perdido deduiria diretamente os HP, ignorando quaisquer efeitos de resistência, até mesmo ignorando habilidades e efeitos de invencibilidade. Era como o efeito paralisante de ossos afiados que Zhang Yang enfrentou com os lacaios esqueléticos anteriormente, que retirava diretamente 10.000 HP em 5 segundos, sem desconto. Nesse cenário, a única vantagem restante do tanque sobre as outras classes seria seu alto HP. Zhang Yang correu em direção ao Senhor dos Miríades de Fantasmas, a 10 metros de distância, e ativou Charge. SHHH. Zhang Yang era como uma flecha em alta velocidade. Ele atacou o chefe Yu, lançador de cabeça do duende. Em sua mão esmagou o chefe mais uma vez. Menos 1,942. Dessa vez, o ataque finalmente causou dano ao chefe. O Senhor dos Miríades de Fantasmas gritou. A névoa negra emergiu de seu corpo novamente, depois se transformou em uma palma maligna, e avançou contra Zhang Yang. Antes, todos atacavam as palmas malignas invencíveis do chefe e não causavam nenhum dano ao chefe. Portanto, a lista de agro do chefe ficou desordenada, e o chefe lançou contra-ataques contra as 4 pessoas que o atacaram antes. Nesse momento, o corpo do chefe só recebeu danos de Zhang Yang. Assim, a lista de agressões do chefe voltou ao normal. Zhang Yang recebeu mais 12.000 de dano e sua barra de fúria ficou cheia. Ele imediatamente adicionou 5 stacks de defesa aleijada no chefe, que ativaram o sinal para colocar tudo à mostra. Cada membro do grupo rapidamente percebeu a situação e começou a atacar o corpo diretamente. Os atacantes corpo a corpo também contornavam a parte de trás do chefe para lançar seus ataques. Os atacantes à distância estavam em grupo, mas estavam separados por 3 metros para permitir que os curandeiros se curassem sem muita dificuldade. Os ataques de Loft e Myriad Ghosts pareciam mais fracos que outros chefes Violeta Platinum, já que causava apenas 19.000 de dano de uma vez, mas seus ataques ignoravam qualquer habilidade defensiva, além de lançar um ataque a cada 2 segundos. Cada golpe era um acerto garantido, e seu DPS totalizava até 6.000. Ainda era um chefe Violeta Platina de ponta a ponta. Felizmente, desta vez, Zhang Yang trouxe 2 curandeiros, que eram Ain Shu e Fantasy Sweetheart. Eles eram os melhores curandeiros em Lone Desert Smoke. As habilidades de ambos foram suficientes para curar todos os membros do grupo. Embora esse Senhor dos Miríades Fantasmas não fosse um chefe do tipo mágico, isso fez com que a habilidade de defesa mais forte do Guardião, bloquear, perdesse seu papel, o que também impediu o uso de golpe de escudo. Como Zhang Yang já tinha o efeito de 5 peças do equipamento do conjunto Titã, seu Shield Bash não exigia mais fúria, e seu dano foi dobrado. Quando esse Shield Bash atingiu o chefe com 5 pilhas de defesa aleijada, ele podia causar 4.830 pontos de dano ao chefe, uma quantidade impressionante de dano dobrado. No entanto, ao lutar contra o Senhor dos Miríades de Fantasmas, Zhang Yang só tinha seus HP mais altos para confiar. Os mortais acabarão sendo engolidos pela morte. A morte é o começo da vida eterna. Mortais, tornem-se parte do corpo do rei, e todos vocês serão imortais. O Senhor dos Miríades de Fantasmas os atacava ao pronunciar essas palavras. Cada verso era pronunciado com o coro de 1000 vozes, era de arrepiar. Depois que Zhang Yang estabilizou a agressividade no chefe, o chefe passou a mirar apenas em Zhang Yang. Os 2 sacerdotes divinos estavam encarregados da cura. Embora Zhang Yang tenha perdido sua habilidade imune, ele ainda resistia felizmente aos ataques do chefe. 90%, 80%, o HP do chefe começou a diminuir constantemente. Mortais tolos, desistam de suas ideias mundanas e permitam que o rei devore sua carne e alma. O Senhor dos Miríades de Fantasmas gritou com raiva. Depois disso, o chefe balançou o corpo e inúmeras cabeças caíram da névoa negra, espalhadas pelo chão. Essa cena foi extremamente sangrenta e assustadora, o que poderia realmente assustar uma pessoa de vontade fraca. Meu Deus! A primeira pessoa a gritar não foi o tímido membro do grupo, Fantasy Sweetheart, mas Fatian. Todos ficaram sem palavras e Ain Shui ficou curioso e perguntou, querida, por que você não tem medo? Eu adoro assistir filmes de terror, então. Essa pequena beleza,
De rosto de bebê e seios rechonchudos, respondeu timidamente. Zhang Yang riu e perguntou, gordo, por que você está gritando? Vocês, não acham isso assustador? O gordo respondeu com a boca entreaberta. Starlit riu malvadamente e disse, o irmão gordo deve ter levado uma ferrada. Quando conversavam, a terra no chão se mexia e se formava em estatuetas de argila sem cabeça. Essas estatuetas de argila pegavam as cabeças no chão e as enfiavam em seus pescoços. Era como mágica. Instantaneamente um exército de estatuetas de argila se formou. Espíritos inquietos, normal, invocar, nível, 85 HP, 8500 defesa, 80. Esses espíritos pareciam ferozes, até mesmo soltavam os mesmos gritos assustadores ao levantarem as mãos, moverem os pés de barro e se moveram lentamente em direção a Zhang Yang. Eram cerca de 400 deles. Droga, porque eu tenho essa sensação de estar assistindo filme de zumbi. Lostindran gritou alto. Zhang Yang franziu a testa e disse, Starlit, movam-se para a posição dos atacantes à distância e quitem aquele monstro que está atrás deles, e eu puxarei os monstros para a posição corpo a corpo. Havia monstros demais para serem esmagados no alcance de habilidade diária dos jogadores, portanto, era inútil puxar os monstros para um grupo, mas pelo menos matar 50 deles primeiro. Entendido. Starlit rapidamente manteve seu martelo de guerra e recuou para proteger os atacantes à distância. Monstros normais eram totalmente inofensivos para o tanque bem equipado, mas ainda assim ameaçavam as outras classes, especialmente com tanta quantidade de monstros. Starlit já havia preparado sua agressão da vanguarda, e poderia ser usada a qualquer momento. Os espíritos não se moviam muito rápido, mas eram tantos que lentamente cercaram o grupo como um ataque zumbi em filmes de terror. Zhang Yang mudou sua arma para sua espada enigmática sombria, e lançou varredura horizontal. De repente, uma grande nuvem de textos de menos 6.000 de dano flutuou sobre a cabeça dos monstros, junto com alguns golpes críticos que causaram até 13.000 pontos de dano, e alguns espíritos foram mortos instantaneamente. O efeito especial de espada enigmática sombria foi ativado e imediatamente lançou outra espada das sombras. Ah! Os espíritos gritaram de dor e começaram a se mover em direção a Zhang Yang. Onda de explosão. Zhang Yang empunhou sua espada enigmática sombria, mais uma vez e lançou uma onda de choque em forma cônica. De repente, aquelas áreas de monstros ficaram todas atordoadas e mais de 10 textos de dano menos 1264 apareceram. O efeito especial da espada enigmática sombria foi ativado, pois ao lutar contra tantos monstros, até 1% de chance de ativação do efeito especial também seria fácil de ativar. Pai. Os espíritos eram apenas monstros normais, mesmo em grande quantidade, eles rapidamente caíram derrotados. Trovão. Zhang Yang pisoteou o chão, e então outra série de textos de dano apareceu. Sun Xiu e os demais não ficaram parados e também ajudaram a eliminar a horda. O ataque básico dos miseráveis capangas foi de apenas 1.700. Mesmo quando atacaram Zhang Yang pelas costas, eles também causaram danos anulados. Mensagens -0 apareceram quando os espíritos colocaram as mãos em Zhang Yang. Menos de um minuto depois, os lacaios na posição corpo a corpo estavam todos liberados. Ainda havia 100 monstros atrás dos atacantes à distância, o que mostrava que a espada de Zhang Yang era incomparável em ataques de área. Infelizmente, esse efeito especial foi muito enfraquecido após o nível 80. Caso contrário, eles teriam matado todos os lacaios ainda mais rápido. Sun Xiu e os outros se viraram para ajudar Narciso Devaneio e os outros. Zhang Yang ainda aguentava o chefe e Starlit puxava os capangas aos poucos. Ele não precisava da ajuda de Zhang Yang. Em pouco tempo, os lacaios na posição de ataque também foram eliminados. Todos voltaram para o chefe e lançaram ataques vigorosos contra ele. 70%, 60%. Depois de um tempo, o chefe derrubou inúmeras cabeças novamente para formar outro exército de estatuetas de barro, que então avançou pesadamente em direção a Zhang Yang e seus companheiros de grupo. Antes, ninguém usava habilidades de recarga longa. Desta vez, eles eliminaram os lacaios com facilidade, ganhando muitos pontos de experiência. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos.